Uma salva de palmas ao Jailson, por favor. Bem, pessoal, eu vou tentar ser rápido, né? A gente estourou um pouco o nosso horário. E o que eu vou falar aqui, o Rafael falou, traz inovação. A Datapom, ela trabalha com tecnologia. Tecnologia vive de inovação, né? O Carlos, como vice-presidente da área de tecnologia da empresa, foi cobrado hoje ao vivo aqui, né? Ele sofre com a gente porque eu, como área comercial e negócio, estou sempre lá. Eu preciso de algo novo, preciso de algo melhor, né? O cliente quer algo melhor. O Ogeni é o nosso motor de inovação na bilhetagem, né? Ele é um dos agentes de IA nosso lá, né? Porque todo momento que ele fala, eu falo assim, ele pensa que eu sou uma lâmpada, ou sei lá, tipo Alexa, né? Ele passa por mim e já faz um pedido, né, cara? Então, é assim que acontece a inovação. A Datapron se preocupa muito com isso, mas, como é o próprio exemplo do Ogeni, eu creio que 90% do que a gente colocou nos nossos produtos e soluções, eu procuro enfatizar isso para os nossos clientes e vendedores. Ah, você está no fundo lá, né? Pensei que você tinha fugido, o Ogeni lá. São baseados em pedidos dos clientes. O cliente faz uma reunião, tem lá um prompt, né? E traz para a gente falar, eu quero isso. E graças a Deus a gente tem conseguido entregar muita coisa para os clientes. O que eu vou mostrar aqui é algo mais voltado à mobilidade de trânsito. E muitos já têm essa solução nas cidades de vocês, e quem não tem, está perdendo tempo, né? Tem que colocar lá. Contem com a gente aí, e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Então, uma apresentação básica, a gente desenvolve tecnologia, isso daí eu acabei de falar, né? Sempre priorizando o quê? O Carlos enfatizou muito bem isso daí. A gente tem um lema dentro da Datapron que é produzindo qualidade de vida. Tecnologia é o meio. Então, a frase que o Carlos adotou como mantra, e muitos dos nossos colaboradores falam, Datapron, produzindo tecnologia e qualidade de vida. Todas as nossas soluções buscam isso. É legal quando a gente pode mostrar um exemplo e, às vezes, ouvir de um cliente que fala assim, eu consegui melhorar tanto a minha operação, o meu serviço, porque isso resulta em qualidade de vida, né? O nosso carro-chefe, e eu falo nosso carro-chefe por quê? 80% do meu montante de vendas, eu sou do comercial, não esqueçam disso. E antes de você ir embora, você vai ter que comprar alguma coisa aqui, senão você não sai. É baseado na área semafórica. Mas graças à nossa evolução, a área semafórica ela já está permeando em todos os outros sistemas. Eu falei agora há pouco com um cliente ali fora, ele falou assim, mas por que você não colocou a parte de segurança de vocês junto com a semafórica, porque tem tudo a ver, né? O presidente aqui do IMTT de Campos dos Goytacazes. Eu falei, porque a Procuradoria não deixa, né? A Procuradoria do município não deixa, eu estou misturando objeto, né? Eu não posso licitar. 99% dos meus clientes são conquistados através de licitação, gente. Isso vai diminuir, porque eu vou conquistar alguns através de parceria público-privadas daqui a um dia, né? Mas, assim, a Procuradoria, ao mesmo tempo que é muito boa para proteger o cliente nosso e nos proteger, ela põe algumas barreiras que evitam com que os sistemas evoluam mais rápido. Falar o que do nosso controlador, do nosso sistema de controle semafórico? Eu, com certeza, posso falar para vocês o seguinte. Você quer ter um sistema de controle semafórico, um controle de trânsito, com o mínimo de inteligência, né, e tecnologia para tornar possível a melhoria e fluidez do trânsito de uma cidade, e não usa Datapron, você está no caminho errado. Vocês vão falar assim, a empáfia do Jailson. Hoje o nosso sistema de controle de trânsito é o melhor sistema da América. A gente concorre com alguns europeus, porque a gente, em breve, está vendendo na Europa. Eles não concorrem com a gente aqui, né?
Então, assim, se você não tem Datapron no seu trânsito, gente, coloque rápido. Porque os resultados que a gente tem, consegue promover na cidade, nenhum concorrente nosso consegue promover. Tenho cases reais aqui que promovem o quê? O Rafael, quando pôs essa apresentação para ele, falou assim, um controle adaptativo centralizado. A gente já trabalha com controle adaptativo centralizado, com microajustes, mudança dinâmica de planos, entre outros, desde os anos 80. Isso não é inovação, mas isso, de longe, é inovação. É obrigatoriedade. Quem não tem isso na cidade não tem controle de trânsito. Né? Microajuste, sincronização, onda verde. Eu vejo, às vezes, alguns gestores públicos falando assim, eu implantei a onda verde na minha cidade. Pelo amor de Deus. Quem não tem onda verde não tem semáforo. Né? Mas, por incrível que pareça, para manter uma onda verde, você tem que ter o mínimo de tecnologia instalada lá, senão você não mantém. Né? A gente, recentemente, instalou um sistema no município de Serra, município de Campos também, né? Onde a gente consegue manter o sincronismo, a onda verde, fazer adaptações e melhorar o fluxo. Melhorou o fluxo? Melhorou. Né? Posso usar? Eu quero IA. Já tem IA instalada ali. Só que, assim, a gente não pode deixar a inteligência artificial pensar por um engenheiro de trânsito, fazer a análise do trânsito, que é um mecanismo vivo, é um sistema vivo, né, que, enquanto eu estou falando aqui, ele está mudando constantemente lá, mas eu posso dar parâmetros, estabelecer esses parâmetros e falar assim, controlador, software, dê a melhor opção. Isso eu consigo fazer, desde os anos 80. Né? Comunicação, não precisa falar, a gente foi também a primeira empresa a usar a tecnologia de comunicação através de chips. Fomos premiados por isso início dos anos 90, né? Então é uma comunicação estável. Hoje é o melhor meio de comunicação para mobilidade usado no Brasil e com assertividade. A gente consegue garantir que a operação seja segura. E interação com vários aplicativos, né? O Zé Henrique falou do sistema de medição, do pluviométrico. O Carlos falou um pouco da prioridade, que eu vou falar um pouquinho mais, entre outros sistemas, e que, assim, buscam facilitar a vida de vocês no meio de mobilidade voltada ao trânsito. Um pouco de um resultado, né? A gente fala assim, eu já tenho hoje mais de 12 mil cruzamentos instalados. A gente já instalou mais de 15 mil cruzamentos. Daí o gestor fala assim, eu vou inovar. Ele vai lá e tira o meu controlador e coloca uma caixa de abelha no lugar lá e fala assim, eu estou inovando no trânsito. Por quê? Inovar é trocar. Né? Não. Eu posso falar que hoje eu tenho mais de 50 milhões de usuários que aprovaram a nossa solução em trânsito, que são usuários do dia a dia. Isso eu posso falar. Né? Entre várias cidades. Algumas faltam aqui, o Rafael gosta de citar as principais cidades. Né? O Rio de Janeiro, hoje a gente tem mais da metade dos cruzamentos semafóricos operando. Curitiba, 100%, né, operando. Foz do Iguaçu, a maior parte do parque. Florianópolis, Natal, Rio Branco, São Paulo, São Luís, Goiânia, né, entre outras cidades. Quando você fala que você aprova, é porque funciona. Né? É porque é um equipamento que coordena o sistema de trânsito com baixo índice de manutenção. Quando a gente fala baixo índice, menos de 0,85%. Então, eu falo que menos de 1% dos meus equipamentos dão falha. Uma vida útil que pode chegar a 25 anos. Eu acho que funciona bem. E tudo isso pode ser coordenado fazendo adaptações, inovações, mudanças no trânsito, através do modo centralizado. Isso é muito comum ouvir de engenheiros de trânsito e gestores públicos. Né? Eu preciso de uma central semafórica para poder fazer uma operação decente ou segura na minha cidade. O Antares Evolution é o software que faz a gestão do trânsito na cidade. Assim como o módulo Antares faz a gestão de bilhetagem,
O Antares Evolution faz a gestão do trânsito também, né? Integrando todos os meios de mobilidade, reduzindo o tempo e principalmente espera entre os modais, permitindo que se faça um adaptativo em tempo real, centralizado de forma automática, né? Entre outras situações do nosso dia a dia. Além disso, permite que você possa monitorar outros ativos da sua cidade. Então, nós temos clientes que hoje monitoram câmeras, viaturas, mobiliário urbano, tudo dentro do Antares, e com a comunicação possível entre os meios. Então, eu posso monitorar uma câmera, saber se ela está funcionando, operar ela, saber se ela está alimentada ou não, um no-break, né? Colocar até a frota de ônibus rodando no sinótico do mapa? Posso. Isso é o de menos. Um controle semafórico, ele é simples, né? Você só precisa ter o quê? Meio de captação do fluxo, do volume, dividir a área em principais micro-regiões, determinar esse fluxo dependendo do horário, da carga, tudo de maneira simples. O Umbria deu risada. São José dos Pinhais já opera o Antares há muito tempo, né, Umbria? É simples. Simples. Quando a ferramenta é funcional e tem uma operação bem feita. Porque, assim como o nosso professor acabou de falar, a Yala veio para ajudar, mas não para resolver. Alguns empregos vão cair, no caso do meu gerente comercial, talvez caia. Ele está fazendo um sistema de treinamento de vendedores através de IA. Estou esperando ele terminar só depois. Né? Não. É necessário a inteligência artificial aqui? E já existe. Mas é necessário que o gestor traga a realidade através de meios, através de informações, através de adaptações. Né? Recentemente, pegando o gancho do Umbria ali, ele fez um pequeno estudo e, usando o nosso sistema, melhorou o fluxo de uma avenida importante lá, ganhando o quê? 30 e poucos por cento da fluidez, né? 31%. Não é nada, gente. Foi uma faixa a mais na via, né, Umbria? Uma via de 2 faixas passou a 3 faixas, sem existir a faixa. Virou matéria de jornal, né? Que bom. Mas existe o quê? Empenho, estudo. Vai lá, testa, faz e implanta. Funciona? Ótimo. Vai funcionar. Sempre quando tem dedicação, isso tudo vai funcionar. Então, isso é um pouquinho do que pode acontecer na fluidez. Tudo que tem ali tem um fundamento. Está mostrando o fluxo, a contagem, a detecção, o tempo, o meio de programação durante o dia. Isso é adaptativo ou não? É fixo? Tem comunicação? Se não tem comunicação, opa, daí volta para o modo local, volta para o modo adaptativo. Tudo isso é parametrizável. A solução existe, basta implementar. Aqui é um videozinho, vou pular isso daqui para poupar vocês um pouco do tempo. Ele mostra um pouco do Antares. Também um exemplo aqui, o Rafael ele gosta de exprimir bastante em números, né? Fala 1.700 cruzamentos fazendo adaptativo na central do Rio de Janeiro. A gente já faz isso desde 86, por aí. Né? E agora vamos refazer, vamos colocar uma nova versão do Antares lá, para estender para os 3.000 cruzamentos do Rio de Janeiro. Curitiba, 1.300 cruzamentos. Se consegue fazer isso em quase 2.000, quase 3.000 cruzamentos, imagine uma cidade com 120 cruzamentos, com 300 cruzamentos, com 400 cruzamentos, que, se a gente limitar em 400 cruzamentos, a gente pega aí 90% das cidades do Brasil. Né? Então, você ouvir que você tem um problema de trânsito na cidade, é porque, de duas uma, ou a cidade não tem recurso para investir, ou o gestor não quer mudar a cidade. Não, todo mundo quer mudar, gente. A solução já existe, só precisa usar. O DataTracker é uma variação do Antares, que é um aplicativo linkado ao Antares, que além de monitorar todo o teu ativo da cidade, ele também possibilita você monitorar a tua operação. Qual operação? Não a operação centralizada lá da parte de engenharia de trânsito, mas a operação de rua. Né? O que está acontecendo na rua? Porque
A solução envolve software? Envolve. Envolve hardware? Envolve. Então, envolve manutenção? Sim. Todo sistema de tecnologia que você instalar em qualquer lugar, se você não manter esse sistema, ele vai parar de funcionar. Né? O Google é maravilhoso. Por quê? Quantos desenvolvedores tem mantendo esse sistema? Né? Mesma coisa uma cidade. Uma cidade, se você não corta a grama, ela vira um matagal. Isso é manutenção. Para você ter um sistema de trânsito eficiente, você tem que ter manutenção. Para inovar, tem que ter manutenção. Porque na manutenção, você vai ver o que está acontecendo de errado. Vou pegar um brilho de exemplo de volta. São José não tinha manutenção. Ele fazia manutenção internamente com o pessoal dele. Tinha manutenção, mas uma manutenção não como poderia ser feita. Ele resolveu terceirizar a manutenção. Felizmente, usou a Datapro. Ótimo. Mudou o brilho. Ficou mais fácil, né? No primeiro ano, ele só falou assim, meu Deus, eu pensava que tinha problema, eu tenho muito mais. Por quê? Porque o olhar ficou mais apurado. Né? Ele ganhou mais braços, mais olhos, daí o sistema funciona. Isso tudo pode ser monitorado através do aplicativo. E não só trânsito, cercamento, transporte público, né? Monitoramento, qualquer sistema. Esse aplicativo foi desenvolvido por nós e está à disposição aí no mercado. O prefeito do Rio de Janeiro não, de Serra, ele tinha previsão de fazer uma apresentação e o tema dele era Avenida 100% Inteligente. Foi um dos vídeos mais veiculados na área de mobilidade no Brasil nos últimos meses. Nós pegamos uma avenida de aproximadamente 8,5 km, com 17 cruzamentos, uma avenida de 6 faixas em 2 sentidos, que, para quem conhece Curitiba, ela se assemelha muito à linha verde. Né? A linha verde tem 4 faixas em alguns momentos, lá não, lá eram 3 faixas em todos os sentidos, mas que liga 2 avenidas importantes que cortam a cidade. Então, era a avenida com o maior fluxo da cidade. O tempo médio de deslocamento lá era absurdo. O trânsito absurdo. O prefeito chegou e falou assim, eu quero saber se vocês vão resolver meu problema. Eu falei, se for possível, se o senhor colaborar, a gente pode melhorar. Não, então vamos colocar adaptativo centralizado e local, que eu já vou falar um pouquinho, em toda a avenida. Quando eu falei isso para o Carlos falou assim, não vai dar certo. É muita coisa para pouca coisa. É um pequeno espaço de tempo que nós vamos mexer muito na cidade. A avenida corta a cidade inteira de Serra. Ele falou, não, vamos colocar. E colocou. Nos 17 cruzamentos, o adaptativo centralizado, e nos horários de pico, o adaptativo local. Refez toda a pintura para ficar bonito. Não adianta ter uma avenida inteligente se não é bem pintada, né? Colocou botoeiras inteligentes, sinalizou melhor em termos de iluminação, colocou no break para não parar a avenida e resultou num case que o Nordeste inteiro está falando. E eu já ouvi de pessoas do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. O que tem de gestor falando assim, por que você não fez isso na minha cidade? Eu falo, porque você não quis fazer. Por mim, eu tinha feito. Né? E criou a primeira avenida 100% inteligente. Precisa mais inteligência. Dá para pôr mais? Dá. Mas ele fez o mínimo, gente. A gente teve um ganho de quantos por cento, Carlos? 32% de fluidez no horário de pico. 60%, 68% em toda a jornada horária. Então, fora do horário de pico, que lá virou uma pista de patinação. Sobra via para andar. Antes ela ficava travada fora do horário de pico. No horário de pico não andava. Entendeu? Tem prefeito da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, visitando Serra para ver a avenida inteligente. O que ele fez? Colocou headbay, adaptativo centralizado, real light, barra de LED, para melhorar a visualização, e botoeiras inteligentes.
Tudo isso mantendo o quê? A famosa onda verde, o sincronismo dos semáforos. Milagre? Não. Tecnologia, né? Nada de tecnologia. Gente, é coisa simples, é coisa que a gente já faz há mais de 20 anos. Só precisa ser implementado. Falar um pouquinho do Headway. Se fala muito em adaptativo centralizado, preciso de um software, preciso de comunicação. A coisa do quê? 5 anos, mais ou menos? 5, 6 anos. Alguns gestores públicos chegaram para mim e falaram assim, poxa, mas para eu poder ter inteligência, eu tenho que ter um software? Não. Você consegue melhorar o trânsito só com engenharia de trânsito. Basta aplicar engenharia de trânsito. Você já vai dar inteligência à cidade. Tem muita gente aqui que o balanço fez assim, né? Lógico. Mas, assim, o trânsito ele é vivo. Então, determinado horário, determinado fluxo de veículos, o evento, se há um evento ou não na cidade. Foz do Iguaçu é um exemplo disso. Vive recebendo eventos, né, seminários, vive recebendo turista. Então, como que você vai prever? Tem alguém de Foz aqui ainda? Como que você vai prever o melhor fluxo, melhor programação para determinado horário numa cidade dessa? Não tem como. Você não vai acertar nunca. Você tenta errar menos. Se de repente houve um acidente ainda numa avenida lá, que piorou o trânsito. Então, o que a gente chegou à conclusão? A gente precisa ter algo local. Algo que veja o fluxo naquele momento e tente melhorar esse fluxo. Daí se criou o quê? O chamado Headway, onde a gente coloca sensores de monitoramento para pegar volume, fluxo, velocidade, entre outros fatores, a gente joga essa informação toda para o controlador e o próprio controlador faz a adaptação dos tempos semafóricos. Sem interação humana. Quer dizer, o próprio controlador passa a gerir aquele cruzamento. Ótimo, para um cruzamento. Daí virou o problema, virou. E se eu tiver mais de um cruzamento ali? Que é o caso da Avenida Inteligente Serra. Eu falei, quantos cruzamentos? 17. Todos com Headway. E funcionando de maneira sincronizada. Mantendo a famigerada onda verde, o terror do trânsito, né? Gente, então não é motivo para uma grande cidade, não precisa ter central. Eu posso fazer esse modo local, né? Com pouco investimento. E ainda mesmo assim a gente está trabalhando para minimizar esse investimento, porque a gente acaba usando câmeras, né? Cadê o pessoal da Darro aí? Nosso fornecedor de câmeras. A gente está tentando agora colocar outro sensor, não sei se é bom para Darro ou não, para ficar mais barato ainda. Onde eu vou ter a mesma contagem, o mesmo trabalho da câmera, um pouquinho mais barato. Vou obrigar a Darro a vender pela metade do preço a câmera para mim. Mais uma vez, pela terceira vez, né? Então, o Headway é isso. Como que funciona o Headway? Como eu falei, são câmeras na via que vão pegar o fluxo, vão fazer a classificação e determinar a velocidade e volume de veículos. A gente vai lá e mede a distância de um veículo a outro. E determina parâmetros, dizendo assim, quanto tiver um veículo uma distância X, mínima ou máxima, no espaço de tempo assim, você trabalha de certas maneiras. Dá parâmetros mínimos e máximos no cruzamento, e o controlador fica brincando. Nós já tivemos, num ciclo semafórico, 80 atuações. Num ciclo semafórico. Quando a gente fala de um ciclo semafórico, eu estou falando de 1 minuto e 20, 2 minutos. Então, imagine, no intervalo de 2 minutos, você ter 80 adaptações no tempo. Tirando o tempo de um lado, colocando para o outro, voltando, mantendo o sincronismo, a famigerada onda verde. Certo? É assim que funciona. Tem IA aqui, viu, professor? Aqui mostra um pouquinho o pessoal que mexe com programação semafórica, ali, defasagem, tempo de sincronismo, aproximação, né? Coisa simples. Hoje a gente já tem centenas de cruzamentos utilizando o Headway.
É muita coisa. Eu posso falar que hoje a gente está chegando perto de 400 cruzamentos com inteligência local no Brasil. E projetos aí, só que a gente está trabalhando agora em termos de venda e já contratação de mais uns 250 cruzamentos. É a cidade que mais tem, é a cidade não, é a empresa, é o sistema que mais tem cruzamentos e adaptativo local na América Latina. Alguns exemplos aqui, né? Isso daqui é parte da Avenida Inteligente de Espírito Santo, Serra. Ele falou assim, vou colocar uma faixa de LED no braço do semáforo. A primeira vez que chegou isso para a gente, eu falei assim, não, nós estamos ficando loucos. Eu vou colocar um LED lá no semáforo? Eu não vou vender isso aí. Não, eu me neguei. Daí você fala assim, uma faixa de LED, gente, que torna possível ele visualizar o semáforo a 600 metros, aqui o Rafael fala em 300, mas a 600 metros, o que ela vai contribuir? Ela vai diminuir acidente, ela vai melhorar o fluxo, porque eu sei que lá na frente o semáforo está ficando amarelo, eu já vou reduzindo a velocidade. Né? Se falou aqui em modo de condução, né? Quem anda de Uber sabe disso, né? Uber não passa de 40 por hora, modo de condução para economia. Por quê? Porque ele aprendeu que frear e acelerar é burrice no trânsito. E quem mexe com o trânsito sabe que o que vale é a velocidade média, é o fluxo, é o negócio andar. Quem mexe com transporte também sabe disso. Isso ajuda muito, muito. Lembra que eu falei, lá em Sé são 8,5 km e 17 cruzamentos. Então, eu estou andando aqui, eu estou vendo quase 1 quilômetro na frente lá, o negócio funcionando. A fluidez melhora naturalmente pela condução do motorista. Uma solução que é o quê? Uma árvore de Papai Noel no cruzamento, sincronizada com os tempos semafóricos. Ele colocou a barra de LED nas travessias, além da botoeira. Essa solução aqui foi a solução que mais deu engajamento para a Datapron em rede social. Rafael é testemunha. O que tem de blogueiro falando isso daqui? Engenheiro de trânsito falando isso daqui? Por quê? Porque, infelizmente, o pedestre hoje ele anda olhando para o chão. Ele está no celular ali. Ó. Eu estou falando aqui, tem uns 4, 5 aqui no celular. Assim. A gente está mudando a postura para isso. Né? Isso daqui evita atropelamento na faixa. A sinalização pro pedestre, mas principalmente para o motorista. O que a gente tem de relato de motorista falando assim, eu vejo de longe quando vai fechar o semáforo. Entendeu? Com a barra de LED. Curitiba não implanta o LED no braço, mas a barra de LED implantou. O motorista adora isso daqui. Solução simples. Torna mais inteligente? Infelizmente, na humanidade, no povo que a gente tem hoje, qualquer coisa é mais inteligência, né? Aqui exemplos de aplicação. Falando de Balneário Camboriú, a gente descobriu que a nossa barra de LED ela sinaliza também trânsito e fluxo marítimo. Porque numa ressaca lá na Avenida Atlântica, nós ficamos com meio metro de água na pista e ela continua sinalizando. Num vídeo que a gente consegue ver o fluxo dos peixes ali na faixa parando, esperando abrir o semáforo. Não é brincadeira, gente. Mas, assim, fica mais bonito? Fica, mas fica mais eficiente. Uma solução simples e barata. Aqui eu vou falar de algo que é bem interessante. O Carlos falou um pouquinho, o Eugeni falou um pouquinho também na bilhetagem, né, que a gente identifica a pessoa que precisa de mais tempo. Também, antes da pandemia, nosso cliente chegou e falou assim, eu estou com um problema. Eu tenho muito pedestre sendo atropelado na faixa de segurança. Na travessia. Como? O tempo é insuficiente para atravessar. O motorista desatento não vê que tem alguém atravessando, vem e atropela.
Como que nós vamos resolver isso? É fácil? Qualquer um falaria assim, aumenta o tempo de travessia. Foi o que a gente falou. Oh, aumenta o tempo de travessia. Ele falou, não, o problema é que se eu aumento o tempo de travessia em todos os cruzamentos, né, olha o tempo que eu vou aumentar no deslocamento de veículos. Em Curitiba, sempre a prioridade é o pedestre. Né? O transporte público é excelente porque o transporte individual que espere. O público é prioridade. Isso, numa mobilidade, é conceito básico. Né? Ah, não, vocês se virem, eu preciso dar prioridade só para quem precisa. Felizmente, pelo transporte público, a gente falou, não, nós temos condições de o quê? Identificar todo mundo que tem mobilidade reduzida, que é quem tem dificuldade de atravessar num tempo menor. Então, idosos, portadores de necessidades especiais, né? E o transporte público tem esse cadastro imediato. Qual que foi a nossa primeira ideia? Vamos fazer uma botoeira, que a gente possa estender o tempo de verde para o pedestre, sem afetar o sincronismo da via, a famigerada onda verde, né? Mas que possa fazer essa extensão de tempo só para quem precisa. Como? Utilizando o cartão de transporte. Daí nós criamos essa botoeirinha amarela aqui. Uma botoeira que nós levamos o quê, Carlos? 3 meses, 2 meses para desenvolver, né? Do zero. E está lá. Nós ficamos quanto tempo sem ter um atropelamento na faixa? Né? Mais de anos. Reduziu em 85% o atropelamento na faixa. Isso numa amostra de 5 a 6 anos, quase. Nesse meio tempo, o CONTRAN lançou a famosa botoeira padrão CONTRAN. Quase que um mini controlador, que é aquela botoeira azul ali. Ambas estão ali atrás. Uma botoeira daquela ali era quase que um controlador semafórico. O CONTRAN falou, não, vamos regulamentar. Em termos de custo, para mim aquilo ali custa quase R$7.000. Você imagina colocar num cruzamento no mínimo 8, 10, o cara fala, não, vou acabar com o cruzamento, porque é muito caro. No meio tempo também, depois disso, veio a pandemia. Lançamos a botoeira sem toque, que faz a mesma função sem você ter que tocar nela. Então o pessoal passou na frente ali e acionou ela algumas vezes. Né? A mais simples, a mais rápida, foi a primeira. E a mais premiada entre as 3. Recentemente, a Eugenia aqui é testemunha, né? O Senatran acabou de premiar isso daí, que é o 6º prêmio que ela recebeu. Então, você veja, o Senatran é o antigo CONTRAN, que regulamentou a botoeira azula. E premiou a nossa agora. Eu fico feliz. Vamos começar a recomendar a nossa botoeira. Onde ela pode estender tanto com a atuação do cartão ou só pelo toque no botão. E a extensão você determina, é parametrizável. Gente, é barata, é boa, barata e funciona. Também está na avenida lá de Serra. Então, assim, tudo isso mantendo, vamos reforçar, a famigerada onda verde. Por quê? Porque eu roubo o tempo do veículo para não perder o sincronismo. Né? Um videozinho da botoeira. Né? É a única solução voltada para segurança em trânsito premiada pela FIA nas Américas. A FIA, para quem não sabe, é a Federação Internacional de Automobilismo. É uma solução que pode ajudar muito a cidade de vocês aí. E por último, vamos falar um pouquinho da prioridade seletiva. Acaba logo. Aqui se falou em alguns momentos sobre o ônibus, dá para instalar um BRT, o ônibus elétrico tem que ter prioridade seletiva. Concordo plenamente. Você lidar com transporte público sem ter prioridade seletiva, na tua operação, você está perdendo dinheiro. Por quê? Você vai perder tempo de deslocamento, naturalmente vai consumir mais, vai depreciar mais o teu veículo, vai dar mais manutenção para o teu veículo, vai deixar o teu passageiro mais insatisfeito. Né?
Ah, mas eu não tenho transporte público, então eu tenho só veículo. Põe prioridade seletiva para as viaturas, para fazer com que a viatura chegue e passe no teu cruzamento, na tua ambulância, lá no teu serviço de SAMU, né? Em veículos oficiais, que a gente gosta de falar. A prioridade seletiva ela serve para quê? Para dar prioridade de maneira seletiva a alguns veículos. E você determina parâmetros que podem dar ou não essa prioridade, né? Também é um sistema novo, desde os anos 88, acho, 90, por aí. É um sistema bem novo. Mas houve inovação, por quê? Dada a tecnologia, nós fazíamos isso através de sensores na via, sensores magnéticos, laços, né? Magnéticos na via, e acabávamos atacando um pouco o pavimento. Isso para o transporte público é um problema, principalmente porque evoluíram para o concreto, né? E no concreto isso acaba degradando o pavimento. Daí vem a necessidade de fazer o quê? Uma priorização sem agredir o pavimento. Hoje nós temos a prioridade seletiva não intrusiva, vamos dizer assim, onde eu coloco sensores de radiofrequência e consigo identificar o veículo que eu quero priorizar ou não em até 600 metros do cruzamento. Para o transporte público isso é excelente, porque imagine um ônibus articulado ou biarticulado se aproximando do cruzamento e ele não ter a certeza se o semáforo vai abrir ou não para ele. Um ônibus biarticulado, ele leva aproximadamente uns 150 a 200 metros para fazer uma frenagem com segurança. Então, eu preciso identificar ele antes, ter certeza que vou dar prioridade para ele ou não, porque se ele se aproximar achando que vai ganhar prioridade, e de repente ele tiver que frear, ele vai derrubar 200 pessoas que estão lá dentro, né? E a ordem para o motorista é, se precisar, não freie, para preservar o passageiro. Então, a intrusiva, a gente fazia essa detecção em até 300 metros, no máximo. A não intrusiva eu consigo pegar até 600 metros. Evoluímos para isso. Como que funciona? É simples, né? Há uma conexão, uma leitura, identificação do veículo. O veículo se comunica com o controlador semafórico. O controlador percebe ou não pela parametrização dos sensores se tem que dar prioridade ou não para aquele veículo e abre o semáforo, ou abrevia a abertura, né? Certo? Ou faz uma extensão de tempo para que ele aproveite o verde ainda em operação. Isso é uma prioridade de um veículo oficial normal. No ônibus, não. No ônibus eu posso fazer assim? Posso. Alguém ouviu falar em metronização de transporte público aqui? Metronização de transporte público é isso. O ônibus ele tem 100% de prioridade no semáforo. Chegou, passou. Como que eu faço isso? Prioridade 100%. Não interessa se ele está atrasado, adiantado, no horário, não. Ele não vai parar. É o melhor sistema de prioridade? Em alguns trechos da operação, sim. Em todos os trechos, não. O ideal é você ter um sistema híbrido. Em alguns cruzamentos, ele tem 100% de prioridade, independente de horário ou não. Mas em alguns cruzamentos, ele recebe a prioridade se ele precisar, respeitando o famoso ITS lá do transporte público, que dá o cruzamento da escala horária a ser cumprido com o deslocamento real do veículo. Onde daí ele detecta o veículo, vê se ele está cumprindo o horário pré-determinado pela operação e diz, está adiantado, atrasado ou no horário? Está adiantado, não vai ter prioridade. Está no horário, não vai ter prioridade. Está atrasado, vai ter prioridade. Entendeu? E daí determino vários níveis de prioridade, hoje podendo chegar, antigamente eram 8, hoje passam de 200 níveis de prioridade, com a não intrusiva. Onde você pode determinar como vai ser dada essa prioridade para o transporte público. E comunica para o sistema centralizado, para o local, e faz a atuação. Tudo isso enquanto o ônibus se aproxima em aproximadamente 200, 300, 400 metros, a uma velocidade de 20 a 25 km por hora. Então é algo bem rápido. E não falha.
onde você embarca uma antena no ônibus lá, e o sistema semafórico faz essa detecção do veículo, identifica, cruza com a escala horária, devolve para o cruzamento falando abre ou não, ou estende o verde ou não. Aqui o exemplo, né? Essa metronização foi feita num corredor lá em Goiânia, o nosso cliente Redmob. Eles têm 2 corredores lá que fizeram a metronização, onde a gente conseguiu reduzir 30% no tempo de deslocamento da frota, mantendo uma velocidade média constante, né? Gerando economia e satisfação na operação do transporte público. Isso é recentemente, essa matéria é desse ano. Vocês lembram a Olimpíada que aconteceu no Rio de Janeiro? A Olimpíada do Rio de Janeiro, nós conseguimos, no BRT da Barra, da Transoeste, que é todo o Dataprom, com prioridade seletiva, nós conseguimos deslocar lá, numa operação do BRT da Barra, uma viagem ela levava em torno de 1h30, 1h35. Com a prioridade seletiva, a gente baixou para 40 minutos. Só com a prioridade seletiva. Então, o BRT do Rio virou sucesso, né? Isso na época da Olimpíada. Onde que a gente conseguiu melhoria também? Não conseguimos. Recentemente, Curitiba vai estar licitando um processo de renovação do Inter 2, né, Eugeni? E o Eugeni, para variar a nossa vida, ele falou assim, não, se não tiver prioridade, nem renova aquele negócio lá. A prefeitura está, a CETRAN, a antiga CETRAN, está assim, o que eu coloco de prioridade lá? Porque senão não vai operar. Por quê? Porque a gente tem trechos que a via é compartilhada, né, Eugeni? Tem 2 faixas. Imagine um biarticulado circulando numa avenida com 2 faixas, com trânsito compartilhado, e ainda tem que manter a escala horária. Se não tiver priorização, não faz, gente. Entendeu? Se não tiver priorização, não faz. Hoje a gente funciona fazendo detecção. Nosso sonho, Milton, é o quê? Ter V2X nos veículos. Daí a gente não precisa pôr sensor, né? Posso detectar o veículo mais facilmente. Pego a velocidade dele, pego o sentido, pego um monte de coisa e consigo dar priorização para qualquer veículo, né? A gente já fala com a Qualcomm, que é a produtora dos chips do V2X, há 5 anos, né? Então, esperando essa inovação chegar nos veículos. Gente, falei demais. Tentei aí incitar vocês. Alguns vão ficar bravos comigo. Mas é o pouquinho que a gente tem a oferecer, são soluções simples, testadas, já em operação. As novidades são para o ano que vem. O departamento do Carlos ali está com uma demanda muito grande, né, Carlos? E ano que vem a gente vai trazer muita novidade, né? Mas com um pouquinho que eu mostrei aqui, a gente consegue melhorar a mobilidade no município de vocês, na cidade de vocês. Se eu puder ajudar, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer um questionamento, senão a gente pode encerrar por aqui.